Tá gravando? Ah, entrou. Ótimo, excelente. Irmã Mariana, desculpa, Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Em Obrigada, irmã. diante. Amém. Obrigada. Quem puder escrever aí no chat, eu agradeço. Romanos capítulo 18, versículo 18 em diante. Amém. Vamos lá, minha gente. Então, no versículo 18 diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse versículo é um versículo conhecido e ele traz nós, povo de Deus, nós, Igreja de Cristo, como so- somos o palco e cenário para a manifestação da glória de Deus. Olha que coisa poderosa. Deus nos usa como palco e cenário para a manifestação da glória de Deus. Como isso acontece na prática é muito simples. Nós podemos ser usados para curar alguém, nós podemos ser usados para dar um conselho, nós podemos ser usados para trazer a palavra, nós podemos ser usados para converter pessoas a Cristo, nós podemos ser usados, como a irmã Valda bem orou, para manter um missionário no campo, nós podemos ser usados para produzir um material de evangelização, nós podemos ser usados para louvar, nós podemos ser usados para fazer um teatro, uma dança, nós podemos ser usados para, enfim, eu ia dizer uma outra coisa, mas é isso. Nós podemos, até para dar um abraço, era isso que eu queria lembrar. Até para dar um abraço, nós podemos ser usados como palco e cenário para a manifestação da glória de Deus. E aí eu vou ler novamente o versículo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, a glória de Deus, ela se revela na nossa vida. E é por isso que nós temos que nos consertar. A primeira coisa para você evangelizar é o seu conserto interno. É reparar cada encanamento que está vazando. Ele tem que ser reparado dentro do seu coração. Cada encanamento precisa ser reparado, tirar todo o vazamento, deixar tudo fluindo perfeitamente, para quando a torneira abrir, que você abrir sua torneira, a água que ela sair dessa torneira, ela seja uma água limpa. Ela seja uma água limpa que traga a manifestação da glória de Deus. E diz as aflições de presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, nós vivemos para manifestação da glória de Deus. E por quê, hein? E por quê? Para que as outras pessoas que não conhecem Cristo vejam a glória dele nas nossas vidas. A nossa vida, antes mesmo de nós abrirmos a boca, ela precisa já exalar Cristo. E através da nossa vida, as pessoas tenham interesse em saber por que somos diferentes. Ah, porque somos melhores? Não porque somos melhores, mas porque somos diferentes. Então, Deus ele trabalha nesse cenário que é você, nesse palco que é você para a manifestação da glória dele, ele trabalha de formas diferentes. Se a irmã Lalana tem um temperamento, se a irmã Maria Cruz tem outro temperamento, a irmã Milena, a irmã Rosana tem outro temperamento, a irmã Valda tem outro temperamento, eu tenho outro temperamento, cada uma de nós tem um temperamento diferente. Uma é mais calma, outra é mais espontânea, outra é mais engraçada, outra é mais não me toca, não pisa nos meus dedos, outra é mais explosiva, mas da forma que você é, o Senhor vai te usar. Você só precisa consertar o encanamento e deixar o Senhor jorrar esta água límpida. Então, a primeira coisa para sermos vistos como um palco da glória de Deus revelada
é que nós venhamos a nos consertar, a nos santificar, tirar todo aquele pecado que repetidamente, muitas vezes é feito, que nos torna escravos. Gente, isso é uma coisa que eu aprendi com 16 anos de idade, quando eu me converti numa igreja evangélica chamada Batista Regular. Tinha a escola bíblica, eu me lembro que o meu professor de escola bíblica, espero que esteja vivo, se não está na glória, ele dava aula, um senhorzinho do cabelo branco. Ele dava aula pra gente. Eu tinha 16 anos apenas. E eu me lembro que tinha um livrinho, que eu sinto tanta falta disso nas igrejas hoje em dia. Tinha um livrinho, assim, os passo a passos para você que é um bebê ainda em Cristo, que você que está tomando leite. E ali você aprendia os versículos e aprendia que o ser humano tem corpo, alma, espírito, que os animais só têm corpo e alma. Aí vinha aquelas coisas bem assim, né? Bem assim, objetivas. E ali aprendia que tinha um círculo com um homenzinho no meio e dizia assim, que parece que eu tô vendo. Aí dizia assim, o Senhor perdoa o pecado. Você se arrepende, aí tem um homenzinho ajoelhado, o Senhor perdoa, aí tem um homenzinho em pé feliz, e você é perdoado. Porém, você não pode se tornar escravo do pecado. E qual era a diferença? O pecado, quando você faz, que você pede perdão, você é perdoado. Quando você se torna escravo de pecado, é quando você está fazendo o mesmo pecado, pedindo perdão e cometendo o mesmo pecado. Pedindo perdão, cometendo o mesmo pecado. Você está escravo do pecado e muitas vezes esse pecado, ele tem anos na sua vida e muitas vezes você já tem ele como normal. Você já ficou amigo do seu pecado. Então, a partir do momento que nós vemos nos limpar e ver o que precisa ser restaurado na nossa vida, o que é certo, o que é errado, que a palavra do Senhor diz, que a palavra do crente é sim ou não, né? Então não existe pecadinho, pecadão, pecado normal, pecado anormal, existe é pecado. Então nós temos que tentar cada dia nos renovar, pedir perdão ao Senhor, tocar para frente, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Está buscando ter o seu momento com Deus. Está buscando, Senhor, se santificando para que você seja como uma fortaleza que o diabo não consegue vencer. Às vezes, minhas irmãs, o pecado é uma coisa tão que você não enxerga. Vamos dar um exemplo, sei lá, vou pensar aqui. Ah, irmã, não gosto de gato. Eu boto uns venenos para uns gatos. Minha irmã, me perdoe. Que tipo de crente? Porque eu já vi isso, crente falar isso, irmãs de oração falar um negócio desse. Que tipo de crente é esse? O crente que briga com alguém da família, briga com a nora o tempo todo, xinga, deseja mal. Ah, não vou orar para fulano não, que eu não gosto. Tô aqui levantando, né, ideias, suposições. Sei lá, eu tô falando de coisas que as pessoas pensam que muitas vezes não é pecado, né? Que se acostumam, né? Então nós somos nós crentes, temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que amar. É através disso que a glória do Senhor se manifesta em nossa vida. É através da santificação. Maria, eu não consigo amar. E aqui eu trago um testemunho. Para mim foi muito difícil aprender a amar muçulmano. Foi muito difícil aqui na Holanda. Por diversos fatores, né, que eles provocam. Mas eu preciso entender que eu tenho um Cristo. Eles não têm. Eu preciso saber amá-los. Eu tenho que. Quando você diz tenho que, é porque você tem que mesmo. E ali você tem que pedir misericórdia ao Senhor para ele te ensinar a amar. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar situações onde você ali vai aprender a amar. Então, aqui eu dei alguns exemplos e vamos seguir com o versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Gente, o mundo, as criaturas, que aqui são tidas como criaturas, pessoas que não conhecem o Senhor, que Paulo fala criaturas, elas estão ardentes expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus.
Eu escutei uma palavra muito linda que diz assim que todo ser humano ele sente saudade de Deus, mesmo sem ele nunca ter ouvido falar de Deus. Nós viemos do Senhor. Nós somos criados, todos nós somos criaturas de Deus. Passamos a ser filhos quando nos entregamos a Jesus. Somos criaturas, criados pelo Criador. E nós sentimos saudades de Deus. Saudade de Deus. E essas pessoas que elas não sabem o que é que elas sentem saudade, elas buscam outras coisas para preencher. Elas buscam amores, onde elas vão ali viver uma relação tóxica, porque elas não sabem amar, não sabem ser amadas. Elas buscam pornografia. Quantas pessoas, o mal desse século é o vício na pornografia, e não é só criança, ou não é só adolescente ou criança, não. Existe até idosos, e não é só homem. Mulheres também viciados em pornografia. Sabe qual é o problema do vício da pornografia? Que muitas pessoas não falam sobre isso, mas que é provado cientificamente, que os especialistas falam muito sobre isso. A pornografia é um meio de sensação rápida, né, de felicidade, ali, de êxtase, onde as pessoas buscam um prazer momentâneo, que é tão curto que elas precisam olhar cada vez mais coisas abomináveis. Então, o amor, um sexo entre um homem e uma mulher já não é mais prazeroso. Eu preciso procurar algo a mais. Eu preciso procurar duas mulheres agora. Eu preciso procurar dois homens. Eu preciso procurar um animal e por aí vai as loucuras que existem pelo mundo. Então, as pessoas procuram ocupar o espaço que tem no coração delas da saudade de Deus, que elas não entendem o que é, por algo que traga prazer. E é por isso que a pornografia, ela é o mal desse século. A internet é usada muitas vezes para isso. Eu diria que a maioria do uso da internet é para isso, para a busca de um parceiro, ou para ver imagem, ou para ver o que quer que seja. Então, além disso, tem outros vícios, vícios da droga, vício de açúcar, né? Eu fui com meu esposo hoje no médico para tentar ajudá-lo com a compulsão alimentar. Meu marido não é gordo, mas ele é viciado em açúcar. Pela ansiedade, ele se sente bem depois que ele está entupido de açúcar. E isso quer dizer que ele nem bebe água, ele só bebe energética, como é que chama, gente? Tipo Red Bull e Pepsi. Só quer beber isso. Eu que encho o saco dele, aí ele toma água, né? Energy drink, né? É, exatamente. Não é saudável, Mato. Ele tem que parar. Pois é, então nós fomos hoje, né, no médico, justamente para ver essa questão. Então, gente, as pessoas elas tentam e preencher o espaço que é de Deus com algo que os traz prazer que eles não conseguem preencher. E aí vem esse versículo que diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Isso aqui, muitas vezes, as pessoas nem sabem que elas esperam isso, mas elas esperam isso. Elas esperam um dia que elas, sem perceber, quando você chega na vida dessa pessoa, ela vê algo diferente em você. Ela vê que você está com problemas, mas que você não se abala. Ela vê que você sorri. E aí um dia ela chega e pergunta: por que você é assim? Que aqui o povo mais pergunta é isso pra gente, pra mim tá. Por que você é feliz? Por que você está o tempo todo sorrindo? O povo daqui é bem depressivo, né? E aí a gente responde o quê? Cristo. É Cristo. Então, minhas irmãs, nós temos que ser esse palco, esse cenário da manifestação da glória de Deus. Esse versículo 18, ele traz mostrando para a gente
que o pecador, ele é carente, ele é alvo da graça e misericórdia. E ele se torna vitorioso, santo, que santo significa separado, filho, ele deixa de ser criatura, ele passa a ser filho, amigo de Deus, servo de Deus, igreja, corpo de Cristo. O Senhor tira aquela criatura pesada, pecadora, carregada de pecado, carente, que foi o que eu acabei de dar os exemplos. É tão carente que se entrega a qualquer prazer, de droga, de amores tóxicos, sei lá, gente. Eu tinha um tio que era viciado em estudar. Até nisso se torna escravo do trabalho, se torna escravo do estudo. Eu preciso, não estou criticando, tá? Eu estou falando de pessoas que têm isso anormal, que tem isso como anormal. Por exemplo, uma pessoa que qualquer problema que tenha, ela só pensa no estudo. Então, eu quero ser doutor, e quando eu for doutor, eu vou ser isso, eu vou ser chefe do departamento tal, eu vou humilhar os alunos. E acontece mesmo, porque é uma sensação de poder, né? Isso quando eu digo não que todos sejam assim, mas tem essa sensação do poder de ser doutor, pós-doutor, PhD, cientista, e quando você vai, como aluno, falar com um pós-doutor, professor, pouquíssimos são que não te humilham, né? Pouquíssimos são eles. Então, eu estou dando exemplos aqui de vícios que as pessoas se apegam por conta de sua carência. Mas elas são alvos da graça e da misericórdia. E através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós que fomos comprados pelo preço do sangue do Cordeiro perfeito, do Filho de Deus. Através dele, dessa misericórdia, nos tornamos vitoriosos, santos, filhos, amigos, servos de Deus, igreja, corpo de Cristo. E aí a gente vem aqui no versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Olha o que Paulo vai falar aqui. Não por sua vontade. O mundo Todo mundo está sujeito à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Olha, irmãs, sabe que uma coisa que eu escutei de uma psiquiatra, na verdade? Essa psiquiatra, ela falava do comportamento das pessoas hoje em dia, não só dos jovens. E todos, antigamente, né, para quem tem aqui mais de 30, nós tínhamos em vista que os artistas, vou dar um exemplo bem simples, os artistas da Globo, e os globais, né? Quando você encontrava com um artista no aeroporto, no calçadão de Copacabana, onde quer que seja, em qualquer canto, você ali, tem gente que tem a coragem de pedir autógrafo, né? Tirar uma foto. Menina, na minha época, encontrar a Xuxa, teve uma menina que fazia dança comigo que encontrou a Xuxa no aeroporto, ou dentro do avião. E assim, quando ela contou, as crianças ficaram tudo doidas, inclusive eu, né? Minha mãe me levou pro show da Xuxa naquela época. Eu tenho 41 anos, tá? Então, né? Então, assim, a gente tinha essas pessoas como famosas. Era totalmente longe de qualquer pessoa normal, digamos assim, ter aquela fama. Era preciso ser muito bom artista para trabalhar na novela da Globo. Era, era importante ter muita carreira e muita bagagem para ser um jornalista que sentasse no Jornal Nacional para apresentar. Tanto é que passou anos com os mesmos, não mudava nunca, ou seja, era quase impossível um jornalista entrar ali. Só era o Cid Moreira, o William Bonner, né? A Fátima Bernardes, a Sandra Neberg. Então, só era aquela nata ali, ninguém mais acessava. E por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia, todo mundo quer ser famoso através do Instagram. E isso eu escutei de uma psiquiatra falando sobre comportamento. O Instagram é o canal de televisão de cada um. E as pessoas estão enlouquecendo tanto que elas fazem coisas
fora do normal para que elas possam aparecer. Sabe que você pode usar essa ferramenta para evangelizar? Para mostrar que você é diferente? Nós podemos fazer do caos bênção. E aqui, né, fica aí a dica, né? Porque é ali onde que alguém vai ler os seus stories, tem algo ali interessante falando do Senhor. Tem um vídeo de você orando, tem um vídeo de você fazendo alguma coisa para o Senhor, tem um vídeo de, sei lá, mostrando que você é diferente nesse mundo todo caótico, porque as criaturas estão pedindo ali, ardendo expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. E nós, como palcos dessa glória, temos que estar vigilantes e guerreando, minhas irmãs, e guerreando. Cada despertar nosso, nós temos que estar ali agradecendo ao Senhor por acordar e força na peruca, é hora de lutar. O seu dia você não acorda para cuidar de sua casa, trabalhar, estudar, cuidar do seu filho, cuidar do seu neto, tá? É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Mas me perdoe lhe dizer que a primeira coisa que aquele seu dia tem que ter é algo para o Senhor. É algo que acrescente no reino do Senhor, porque as pessoas estão sedentas de Deus. E você é testemunho de Cristo nessa terra. É embaixador. Eu aprendi uma vez um pastor falando no seminário uma coisa, o pastor Pontes, muito sábio. Sabe o que é uma embaixada, minhas irmãs? A embaixada de um país dentro de outro país, por exemplo, a embaixada brasileira aqui na Holanda, ela pertence ao território brasileiro, embora ela esteja no território da Holanda, é território holandês, ok. Mas quando você invade uma embaixada, você está atentando contra o país, e neste caso contra o Brasil. Quando você joga uma pedra numa janela daquela, você está cometendo um crime muito sério, porque é embaixada de outro país. E você sabia que o telefone do embaixador, ele fica ligado diretamente com o governo brasileiro. No momento que ele levanta e liga, ele pega o telefone e liga, ele está diretamente conectado com o governo brasileiro. E quando dissemos que somos embaixadores de Cristo, é porque nós temos contato direto com aquele Todo-Poderoso. Com aquele Todo-Poderoso que no Antigo Testamento poucos tinham, mas que nós temos porque Jesus verteu seu sangue por nós, para que tivéssemos livre acesso a Deus. Então, a nossa vida, ela precisa ser baseada na manifestação da glória de Deus para ganharmos almas para Cristo. E aqui continua, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Ah, deixa eu voltar um pouco. Porque a criação ficou, no versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O mundo sujeita as pessoas às vaidades. Então, hoje tem o Instagram, todos querem ter o Instagram, todos querem ser artista do seu próprio canal de Instagram, de seu próprio TikTok, do seu próprio YouTube. Todos querem ser esse artista. Eu não estou falando, gente, quem usa isso para trabalhar para o Senhor, não, tá? Porque eu faço. Eu estou falando sobre aquelas pessoas que se vendem para essa vaidade mundana, tá? E aí vem, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a partir do momento que essas pessoas, elas reconhecem o seu como Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles são libertados pela glória do Senhor, passam a ser filhos de Deus.
No versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Gente, a ceifa é grande, mas poucos são os ceifeiros. Está aí tudo para ser colhido. A ceifa está pronta para ser colhida. Quantos estão gemendo pela presença do Senhor, mas não tem quem diga nada? Não há quem ensine, não há quem fale como chegar a Deus. Nós estamos estudando em Atos, no estudo bíblico, hoje não tivemos, mas quando temos o estudo bíblico, estamos estudando em Atos, ali a forma como Pedro, ele trazia o evangelho de Cristo. Era simplesmente pregando o plano da salvação, minhas irmãs. Ele não profetizava vitória na vida de ninguém, não. Muito pelo contrário. Ele dizia: só o plano de salvação, aquele que você entregou na cruz, aquele Jesus Cristo que vocês, judeus, entregaram na cruz, que derramou seu sangue, que foi julgado, ele ressuscitou o terceiro dia, ele subiu aos céus, ele andou conosco 40 dias. É através dele que nós fazemos esses prodígios e maravilhas que vocês estão maravilhados assistindo. Pronto, era só isso a pregação. Era só isso. Tem um homem, minhas irmãs, que é na idade 1300, ano 1300, eu não me lembro mais o nome, mas eu sou doida para lembrar e buscar essa informação novamente, mas eu sei que isso é verdade. Eu estava estudando uma vez e eu esqueci. Esse homem, ele é conhecido por ele pregava, bem no início, era lá em 1300, tá? Antes da Idade Medieval, acho que inclusive. Quando ele pregava, muitas pessoas se convertiam na rua. E a característica dele que ele ficou marcado na história é porque a pregação dele era muito tranquila. Ele falava calmamente. Os historiadores dizem que quando ele falava, era uma voz de quem dava sono quando fala. Sabe a pessoa quando fala calmamente que dá sono e passa horas falando? Só que ele trazia um evangelho tão genuíno, ele era tão usado pelo Espírito Santo que mesmo na calmaria, do jeitinho dele falar, convertia milhares de pessoas de uma vez. Então não importa o teu jeitinho de falar, não importa o jeitinho de você. Se você é muito engraçado, vai pregar engraçado, contando piada, não importa, minhas irmãs. Importa que o Senhor te usa. O Senhor te usa do jeito que você é. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de partos até agora. Dores de parto até agora. 23, e não só ela, viu? Mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, redenção do nosso corpo. Estamos aqui gemendo. Sabe o que é esse trecho da Bíblia? Ele cita muito, ele foca muito é que nesse mundo as aflições que a criatura tem e os filhos de Deus têm é a mesma coisa. A diferença é que temos a Cristo. A diferença é a esperança que temos em viver na glória com o Senhor. E essa de você ter isso e não passar para frente para aqueles que têm essa agonia. Gente, vocês já imaginaram vocês passando as lutas que vocês estão passando, assim como tem as minhas lutas também, sem Jesus? Imagina esse povo no mundo sem Jesus, quando eles passam por provas. Não é tudo na terapia, né? Porque a moda é na terapia, não estou criticando, tá? Porque eu já fiz terapia. É coach também, né? Coach. Então, as pessoas procuram ajuda para botar equilíbrio na mente. Porque sem Jesus, gente, é terrível. Nossa questão não é solucionar os nossos problemas, não. Nossa questão é continuar firmes para que valha a pena. Nós sabemos que mesmo com as lutas, nós sabemos que a nossa vida vale a pena, porque no final dela nós temos uma casa lá no céu para morar, para a eternidade. O que são esses anos aqui que vivemos? Não é verdade? Então, continuando,
Porque, versículo 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então, a esperança que se vê não é esperança. O que isso quer dizer? Como que você vai ter esperança em algo que você está vendo? Se você está vendo, está acontecendo. Esperança é a fé daquilo que você espera acontecer e que você crê que vai acontecer, mas você não está vendo, não está acontecendo ainda. Então, nós depositamos a nossa fé em Deus. A nossa esperança está em Deus. E como diriam os ateus, que Deus, gente? Como é que você diz que Deus existe se você não pode ver, se você não pode tocar? Quem disse? Quem disse? Eu costumo dizer o seguinte: se você nunca comeu uma maçã, você não pode dizer que o gosto da maçã é ácido, é doce, é salgado, porque você só acredita, você só tem um relato de quem já comeu maçã. Então eu digo para a irmã Cida aqui, irmã Cida, a maçã, ela é azeda. Irmã Cida não comeu a maçã, ela não sabe se é azeda. É mesmo, Mariana, ela vai ter que acreditar em mim ou não. Ela vai dizer o quê? Deixa eu provar. Quando ela provar, ela vai ver que é doce ou azeda. Não sei, depende se tiver verde, né? Mas o que eu quero dizer é, quando um ateu fala, eu não acredito em Deus, eu digo, você já provou para você saber? Porque o dia que você provar, você pode dizer se ele existe ou não. Faça o seguinte, pergunte a Deus, se tu existe, se mostra a mim, porque ele vai se mostrar. Ele vai. Eu tenho um exemplo em casa que eu disse isso, né? Eu disse, você está dizendo que Deus não existe? Pois então prove. Chegue para ele e diz, se Deus existe, Deus, se tu existes, se mostre a mim. Ah, meu filho, o reboliço foi grande. Foi tanta coisa sobrenatural na vida do meu marido. Ai, Jesus. Então, minhas irmãs, a palavra que eu queria trazer é essa, né? Que nós possamos saber a responsabilidade que é ser palco e cenário da manifestação da glória de Deus. Que nós que não estamos ainda nos sentindo assim, estamos nos sentindo pequenos demais, que nós venhamos fazer uma autoanálise, se avaliar no nosso coração o que que a gente tem que tirar, o que que a gente tem que varrer do nosso coração e da nossa vida. Que nós venhamos, em nome de Jesus, estar limpando o nosso coração para que o Senhor entre. A palavra de Deus diz que o Senhor está à porta e bate. Se você abrir a porta e ele entrar, ele ceará com você e você com ele. Gente, sabe o que é ceiar? Ceiar é sinal de intimidade. Porque você só comia na casa de alguém que você ia ter intimidade, que você ia tratar de coisas importantes. E a coisa importante aqui, nessa situação, é a sua vida. O Senhor quer entrar no seu coração para ceiar com você, para ter uma reunião sobre a sua vida. E como eu disse outra vez aqui, numa oportunidade que tive, eu não sei se foi no estudo bíblico, que não permita apenas que o Senhor entre na sala varrida, na sala decorada. Deixe o Senhor entrar no quarto, sentar na cama com você, como aquela sua amiga que chega, senta no seu quarto, conversa, enquanto você abre o guarda-roupa e arruma suas roupas. Aquela sua amiga que vai lá para a cozinha, enquanto você está cozinhando, está tomando um café com você. Aquele seu amigo que vai lá no quintal, enquanto você está lavando uma roupa, ou que senta na mesa ali do quintal e está olhando ali para o quintal com você, sentado ali. É essa intimidade que o Senhor merece. Ele não precisa, não, mas ele merece. Nós é que precisamos dele. Que ele não entre só na sua sala. Limpe sua casa a partir de hoje, em nome de Jesus. Tire tudo que não agrada ao Senhor, porque você vai ver o rebuliço que ele vai fazer na sua vida. Mariana, os meus problemas vão parar? Vão não, minhas irmãs.
Vai ter problema que vai parar mesmo, vai ter problema que vai ter solução na hora, vai ter problema que vai ter solução depois, mas vai ter problema que vai ficar e você não vai nem sentir, você vai ficar anestesiada, porque a glória de Deus na sua vida, aleluia, a glória de Deus na sua vida não vai fazer você sentir nada, você vai ficar anestesiada. Confie no Deus que te salvou. O Senhor não comprou a nossa vida, ele comprou a sua vida. Não foi de Satanás, não, porque Satanás, ele não tem nada. Deus não tem. Satanás não tinha sua vida, não. Deus comprou a sua vida pela justiça de Deus. Jesus comprou a tua vida para apresentar na corte, na justiça do Senhor, no julgamento, que você foi selado porque você creu. Você recebeu a Cristo, você ganhou almas para Cristo, você mudou sua vida por Cristo. E no dia da justiça, o Senhor vai abrir as portas para você entrar na glória. E é desse jeito que vai ser. Porque outra palavra contra essa é anátema, é maldita. Nós temos é que comer a Bíblia. Nós temos é que viver a Bíblia. E viver a Bíblia é estarmos aqui, orando, por pessoas que não conhecemos, por nações que não conhecemos, é estar numa live ali buscando os dons e frutos do Espírito Santo. Gente, que coisa linda essa live. Dons e frutos do Espírito Santo. Você vai ali buscar. Mariana, eu quero tanto falar em línguas, também queria muito falar em línguas. Fui batizada e depois me desviei. Olha aí. Graças a Deus, falo em línguas, amém. Tem os dons aqui, mas a questão, minhas irmãs, que eu perguntei até a Thaís uma vez, Jesus falava em línguas, minhas irmãs? Qual o trecho da Bíblia que traz que Jesus falava em línguas, minhas irmãs? Ele falava em parábolas, né? Então não é isso que vai te salvar, quem vai te fazer ser uma pastora, não, você falar em línguas, não. E que vai fazer você ser uma missionária. Não, não é o sapatinho de fogo de jeito nenhum. O sapatinho de fogo é ótimo, amo, mas é para mim mesma aqui com o Senhor, mas para ganhar almas para Cristo. Mas para fazer algo no reino de Deus, não. O mais importante é o seu coração. O mais importante é você ter o que mostrar ao Senhor no dia que Ele abrir a porta do julgamento. No dia que você for entrar ali na porta, é o que você vai mostrar ao Senhor. Que suas mãos não vão estar vazias. Então, uma coisa que eu também aprendi nessa escola bíblica que eu vou encerrar, que quando eu tinha 16 anos, falando novamente do meu professor, eu lembrei o nome dele, é Aloísio. O irmão Luiz, ele dizia: cuide para que suas mãos não estejam vazias quando você se apresentar ao Senhor. Eu tinha tanto medo disso. Medo no sentido, não ficava temerosa, assim, medo. Eu tinha temor de Deus nesse momento. Eu dizia: Senhor, o que que eu vou apresentar para ti? Minhas mãos não podem estar vazias. E eu ficava pensando, né? E aí ele veio com outra, para dar a cajadada maior. Então se segure aí na cadeira, no sofá onde você estiver. Não apresente mãos sujas de sangue para o Senhor. E o que é isso? Não fira almas que vão se perder para o inferno por conta de palavras lançadas pela sua boca e por conta de comportamentos que você teve. É o primeiro perdão que você precisa do Senhor. É ferir almas, é levar almas para o inferno. Porque somos boca de Deus nessa terra e temos que ter muito cuidado quando abrimos a boca. E levar a mão, além de vazia, suja de sangue, é terrível. Então, que hoje seja um dia que nós possamos renovar as nossas forças
nos restaurar, trazer à memória o dia que nos convertemos, nos avivar, porque nós precisamos é nos avivar para aguentar esse mundo aqui, minhas irmãs. Esse mundo aqui, ele não vai voltar aquele que era nos anos 80, não, minha gente. Ele não vai voltar o que ele era nos anos 90, não. Muito menos nos séculos passados. Isso aqui vai pegar fogo. E nós temos que estar pegando muito mais fogo, avivadas, armadas, armadas com dons e frutos do Espírito Santo. Porque nós somos, como eu já disse aqui, nós somos da infantaria de Deus. Sabe o que é uma infantaria, minhas irmãs? Uma infantaria é aquele grupo militar de um exército que entra primeiro. É aquele que toma o chumbo. É aquele, para vocês terem ideia, o treinamento da infantaria, eles são preparados para guerrear por mais de 48 horas sem comer e sem parar. Essa é a infantaria. Eu tô falando do exército normal, tá? A infantaria é aquele grupo que ele tem uma resistência física muito grande e psicológica muito grande. E o treinamento é muito pesado. Então, eles são os que descem no paraquedas, cai no mar, nada até a praia e luta. E eles são os primeiros a levar chumbo. Nós somos a infantaria do Senhor nessa terra. Mulheres que estão aqui orando, mulheres que oram, mulheres que pregam, mulheres que têm paciência dentro de casa, mulheres que fecham a boca, mesmo querendo falar alguma coisa, mulheres que amam quem não merece, merece entre aspas, né? Que não merece ser amado, entre aspas, merece aquelas pessoas que te machucam, mulheres que não têm pena de si mesmo, que aguentam o rojão, que aguentam mais de 48 horas sem comer. E quando eu digo isso, eu tô falando figuramente, tá? Ninguém vai ficar sem comer 48 horas, não. Mas eu tô falando, comparando com a infantaria de um exército. Mulheres que aguentam 48 horas de batalha, sem dormir, sem comer. Então, esse é o avivamento que precisamos para o mundo que está se tornando. Já temos aí, né, o pânico cibernético que teve, o primeiro pânico cibernético que teve, que parou o mundo inteiro da Microsoft. Até a irmã Líbia passou por um sufoco no aeroporto, né? Todos os aeroportos pararam, tudo parou. Trem, tudo. O mundo inteiro. Então, que aquele que controla a terra, o príncipe, que chama o príncipe deste mundo, né? Satanás, ele não é maior do que o Senhor. Porque nós não pertencemos a esse mundo, mas nós estamos habitando nele. Estamos aqui como estrangeiros. Nós vamos sair daqui para ir para o nosso lar, em nome de Jesus. E vamos levar muitos conosco. E quando chegar no céu, você e eu, nós vamos nos encontrar. E aqueles que nós ganhamos para Cristo, nós iremos encontrar também. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Deus abençoe, minhas irmãs. Obrigado pela oportunidade. Irmã, Amém, amém, Mari. Que o Senhor te abençoe. Me perdoe por sim, em cima da hora, né? Combinar com você de você trazer a palavra que era para a missionária Genilza trazer. Mas era essa palavra que nós precisávamos ouvir. Que palavra do céu, Mariana. Que o Senhor continue te abençoando, te usando com seu